Se você está tratando o melasma e a mancha só piora, tem algo na sua rotina sabotando o clareamento, e você nem percebe. São pequenos erros que inflamam sua pele todos os dias. E enquanto ninguém te contar quais são, o pigmento vai continuar voltando. Para quem sente que já tentou de tudo e nada muda, eu deixei um caminho mais direto aqui na descrição e também no comentário fixado. Tá tudo explicado lá. Tem um hábito que muitas pacientes fazem com a melhor das intenções, achando que estão cuidando da pele, mas que na prática ativa o melasma todos os dias. E não é algo agressivo ou visivelmente errado. É o uso constante de água micelar com alta concentração de surfactantes sintéticos, sem enxague. O que parece um gesto de autocuidado, na verdade, mantém sua pele num estado inflamatório leve e contínuo. E isso é combustível para o melasma. Eu vejo muito isso no consultório. A pessoa limpa o rosto de manhã com água micelar, reaplica ao longo do dia, usa de novo à noite. A pele parece limpa, mas na verdade está sendo constantemente exposta a detergentes que destroem o manto hidrolipídico, enfraquecem a barreira e deixam o melanócito em alerta. Resultado? A mancha escurece, mesmo com bons clareadores, mesmo com filtro solar. O que mais me preocupa é que ninguém explica isso, porque o produto é vendido como suave, sem enxague, ideal para peles sensíveis. Mas quando você analisa a composição e entende a fisiologia da pele, vê que esse acúmulo de resíduos gera microagressões invisíveis, que mantém o campo inflamatório ativo. E melasma, você já sabe, é ativado por inflamação. O ideal, nesses casos, é substituir a água micelar por uma limpeza enzimática suave, ou um gel com pH fisiológico. E sempre enxaguar, mesmo que o rótulo diga que não precisa. Parece detalhe pequeno, mas faz uma diferença enorme na estabilidade da pele. E isso é tudo para quem tem tendência à pigmentação. E esse é só o primeiro ponto. O próximo erro é ainda mais sutil, e acontece mesmo em rotinas bem elaboradas. Um dos erros mais comuns que vejo em pacientes com melasma é algo que parece inofensivo: misturar ativos clareadores sem respeitar o tempo de absorção entre eles. A intenção é boa, potencializar o efeito, mas o resultado é o oposto. Ao aplicar tudo junto, sem ordem, sem pausa e sem estratégia, a pele entra em estado de confusão bioquímica. Ela não sabe o que responder, reage com inflamação e a mancha escurece. Já vi pacientes usando vitamina C, ácido tranexâmico, ácido cógico, niacinamida e ainda esfoliante. Tudo no mesmo momento. A pele não aguenta. A barreira se rompe, o pH desequilibra e o sistema de defesa cutâneo interpreta isso como uma agressão. E o que o melanócito faz quando se sente atacado? Produz mais melanina. Resultado: mais mancha, mais sensibilidade, menos clareamento. O mais irônico é que muitas dessas pacientes investiram em bons produtos, produtos que funcionariam se usados da forma certa. Mas a pressa em clarear acaba virando uma armadilha. Melasma não responde à força. Responde à constância, à precisão e ao respeito ao tempo biológico da pele. Cada ativo tem sua janela de ação. E quando você sobrecarrega a pele, você tira dela a chance de se reorganizar. No consultório, ensino um princípio simples. Menos, na ordem certa, é mais. Você pode usar tudo o que é necessário, mas precisa de lógica. Clareador primeiro, pausa. Depois antioxidante, depois hidratante. Sempre respeitando a absorção, o pH, a função de barreira. Quando essa sequência é aplicada corretamente, até os ativos mais suaves funcionam melhor. E o mais curioso? Muitas vezes, o problema nem está nos cosméticos. Está na alimentação, especialmente em um grupo de alimentos que parece saudável, mas bagunça completamente a pigmentação. É sobre isso que eu falo agora. Esse é o tipo de coisa que ninguém espera ouvir de uma dermatologista, mas que faz total diferença para quem tem melasma. Nem todo alimento saudável é amigo da sua pele. Especialmente quando a gente fala de frutas de alto índice glicêmico, consumidas em excesso. Isso mesmo. Aquela tigela linda de açaí, as tâmaras, a banana com mel, tudo isso pode estar mantendo suas manchas ativas, mesmo com a rotina de skincare em dia. O que acontece é simples. Quando você consome grandes quantidades de açúcar, mesmo o natural, seu corpo responde com picos de insulina. Esses picos aumentam a inflamação sistêmica e estimulam a produção de hormônios que ativam os melanócitos. O resultado vem no espelho:
manchas mais escuras, mais persistentes, mais reativas ao sol. E você achando que está se cuidando. Eu não estou dizendo para cortar tudo. Não é sobre restrição radical. É sobre equilíbrio. O que recomendo para as minhas pacientes com melasma é reorganizar a alimentação para manter a pele em um estado anti-inflamatório constante. Priorizar alimentos ricos em polifenóis, gorduras boas, fibras e antioxidantes. Reduzir o excesso de frutas doces em horários errados. Porque o pigmento da sua pele responde diretamente ao ambiente bioquímico que você cria. Já vi melasma clarear só com ajuste alimentar, sem mudar a rotina de cremes, só controlando o índice glicêmico, modulando o intestino e estabilizando o cortisol. Por isso, quando falo em clareamento real, falo em pele e metabolismo trabalhando juntos. Só que mesmo com boa alimentação e bom skincare, tem gente que ainda destrói a própria barreira cutânea todo dia, com uma rotina que parece inofensiva. E é isso que eu explico no próximo ponto. Tem uma rotina que parece ser o auge do autocuidado, mas na verdade destrói a base que sustenta sua pele. Esfoliação frequente combinada com ácidos em sequência. O que era para limpar e renovar na prática só agride. E quando a barreira cutânea se rompe, o melanócito entra em pânico e começa a produzir ainda mais pigmento. Resultado? Sua pele fica mais fina, mais reativa e com manchas ainda mais escuras. Eu entendo a intenção. Sentir a pele lisinha, renovada, com aquele brilho pós-esfoliação. Mas quando isso se repete toda semana, ou pior, a cada 2 dias, o extrato córneo enfraquece. É como tirar a proteção natural da pele com uma lixa. E para quem tem melasma, isso é o pior cenário possível, porque essa agressão constante ativa vias inflamatórias profundas, e o pigmento se espalha com mais facilidade. No consultório, uma das primeiras perguntas que faço é: com que frequência você esfolia? E a resposta, quase sempre, vem com orgulho. Mas é só ajustar esse ponto, parar de agredir e começar a reconstruir, que o melasma começa a responder. A pele precisa de estabilidade, não de atrito. Ao invés de esfoliar, eu oriento o uso de enzimas suaves 1 ou 2 vezes por mês, e o foco total na reconstrução da barreira, com ceramidas, pantenol, niacinamida e hidratação profunda. Isso fortalece a pele, modula a resposta ao estímulo e impede a mancha de se intensificar. Quando a pele está íntegra, ela resiste. Ela se equilibra. Ela clareia com mais facilidade. Mas tem algo ainda mais traiçoeiro que a esfoliação. A luz invisível. Aquela que você nem percebe, mas que reativa o melasma todos os dias. E é sobre ela que eu falo no próximo tópico. Tem um tipo de exposição que quase ninguém leva a sério, e que é um dos maiores sabotadores do clareamento do melasma. Tô falando da luz visível. Aquela que vem da tela do celular, do computador, das lâmpadas de LED, mesmo dentro de casa, mesmo sem sol. Ela penetra profundamente na pele, ativa os melanócitos e piora a pigmentação. E o mais assustador? A maioria dos protetores solares não bloqueia essa luz. Eu vejo isso o tempo todo no consultório. Pacientes disciplinadas, que usam filtro solar FPS 50 todo santo dia. E ainda assim, as manchas voltam ou escurecem. Quando eu pergunto se trabalham na frente do computador, se usam celular à noite, se assistem TV sem reaplicar o protetor, tá aí a resposta. A luz visível ativa o pigmento de forma silenciosa. E o filtro comum, mesmo com alto FPS, não protege contra ela. A solução aqui não é parar de usar tela, é escolher um protetor com pigmento, o único que forma uma barreira física real contra a luz visível. Pode ser com cor de base, ou até um filtro mineral com pigmento adaptado ao tom da pele. Além disso, a reaplicação é essencial, mesmo em ambientes internos. Não é exagero, é prevenção. Outra estratégia que eu aplico é o uso de antioxidantes tópicos e orais que neutralizam o estresse oxidativo causado por essa luz. Vitamina C, polipódium, astaxantina. Eles não substituem o protetor, mas criam um escudo bioquímico interno que impede a ativação do melanócito. E quando você une essa defesa externa com a interna, o clareamento vira realidade. Esse é o ponto que fecha o ciclo. Não basta clarear. É preciso impedir que a pele volte a escurecer. E isso só acontece quando você entende que o melasma é mais sobre estabilidade do que sobre força. Melasma não é sobre apagar mancha, é sobre parar de provocar. Quanto mais você estabiliza sua pele, mais ela clareia sozinha.